Glória a Deus. Hino de número 258. Duzentos e cinquenta e oito. Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida então verei com os anjos e santos no céu. Hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória a Deus, Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé para nós fazer a leitura. Quando o Moaile cantava este hino, eu estava orando ali quando eu cheguei e lembrei do Salmo de número 91. Então, mas eu lembrei, mas né, por lembrar, né? Mas agora o Moaile cantando este hino, né? Aqui está dizendo no refrão, né? Me esconde Jesus com tua mão. Então, quer dizer, então nós vamos ler o Salmo de número 91 para confirmar, né, o que Jesus pode fazer por nós. Porque muitas das vezes, irmão, nós passamos o dia e nós não percebemos o livramento que Deus nos deu. Mas é por quê? Porque Ele nos escondeu. Então nós vencemos o dia e falamos assim, graças a Deus venci mais um dia. Mas é porque Ele nos escondeu dos ataques satânicos e nós conseguimos vencer o dia. Então nós vamos ler o Salmo de número 91. Se tiver algum irmão que possa ler juntamente conosco, com a igreja. Irmão Alexandre mesmo, pode ler juntamente com a igreja. Salmo de número 91.
Eu sempre, quando eu lembro deste salmo, eu falo isso. Muitas vezes nós colocamos esse salmo em cima da mesa, atrás da porta, né? Em cima da estante, mas nós não temos ele no coração. E o que nós precisamos de ter, ele no coração, não na parede, na estante, porque lá ele vai empoeirar, a Bíblia vai dar poeira, e nós vamos perder. Mas quando nós colocamos ele no nosso coração, aí fica bem melhor. Todos os irmãos acharam? Amém? Eu vou ler um verso e o pastor Alexandre, juntamente com a igreja, lendo o outro. Diz assim o primeiro verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Debaixo Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, Nem peste que dos ímpios. porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Então está aí o salmo, que nós podemos ficar tranquilo que o crente é aquele que está guardado pelo Senhor. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa, que lá no livro de Marcos, capítulo 16, lá está escrito, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se pegar na serpente, também não vai ter problema. Mas eu estava dizendo, mas esse livramento é para quem teme ao Senhor, é para quem anda nos seus caminhos, que muitas das vezes nós queremos que o Senhor nos proteja, mas nós não queremos obedecer à voz do Senhor. Então, a gente não pode tomar, e tem que ter cuidado, porque se nós, primeiramente, nós temos que temer ao Senhor, aí depois sim, depois Ele vai nos guardar e vai nos dar livramento. Nós podemos comer e beber sem medo algum, porque Ele está conosco para nos proteger. Nós vamos orar mais uma vez. Nós temos algum pedido de oração? Cláudia? Vamos orar pela Cláudia, né? Cláudia, que está internada no Manhuaçu. Mais algum pedido nós temos nessa noite? Irmã Vicentina, irmão Pedro, vamos orar pelo irmão Pedro, pela coluna, né? Vamos orar pelo irmão Pedro, os irmãos orem também. Depois dos 50 é um problema de coluna muito sério, né? Vamos orar pela filha, Sheila, né? Então eu já quero aqui pedir aos irmãos que orem por mim, pela minha família. Eu já quero pedir ao pastor Alexandre que faça a oração e possa, passar para o Monsibar, não sei se, tá bom. Então,
Ah, tá. Pela esposa do Vianel, né? Que está precisando das orações. O pastor Alexandre vai estar orando e assim já vai prosseguir. Meus queridos, a paz do Senhor seja teu coração, amém? Vamos levantar as nossas mãos para o céu, vamos orar. Pedir também pela vida do pastor Jander, está em viagem, retorna na segunda-feira, sai de lá do Canadá, e terça-feira cedo já está, assim Deus permitindo, já no Brasil, e creio que pela volta do almoço já está chegando, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e soberano Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome que é santo. Queremos, Senhor, lhe agradecer, ó Deus, pelos hinos que já foram entoados, tua palavra que já fora lida. Verdadeiramente, Senhor, tu és bom, verdadeiramente o Senhor é misericordioso, verdadeiramente o Senhor é quem guarda a nossa vida, quem ampara a nossa casa, quem sustenta, Senhor, e conduz a vida de cada um dos teus servos. Deus, são tantos os pedidos, são tantos os clamores. Pai, o Senhor conhece uma a uma, o Senhor sonda e conhece o coração. Tu sabes, ó Deus, o que passa no coração deste que levanta a sua mão, deste que está, Senhor, nos ouvindo pela internet, nos assistindo nesta hora. Deus, interfere nesta causa, traz saúde para o que se encontra enfermo, ao que está hospitalizado. Pai, mesmo que a palavra da medicina seja contrária, nós cremos num Deus que tudo opera, nós cremos num Deus que ainda faz milagre. Há muitos que testificam, que dão testemunho dos teus feitos. Pai, entra com providência na vida deste que está clamando. Aramai do cante rébia. Toca, Senhor, na enfermidade, e na autoridade do teu nome nós a expulsamos para a glória do Senhor. Se alguém entrou aqui entristecido, que a presença do teu Espírito Santo, que consola, que renova, que alenta, que levanta, que dá saúde, faz um milagre nesta hora, Pai. Move o teu sobrenatural, tua palavra a ser ministrada, que ela vá de encontro à necessidade do Senhor, que ela chegue, ó Deus, como bálsamo para o que precisa, como alimento para o que tem fome, como água para o que sedento está. Assim nós te oramos e agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Assente-se, mas cumprimenta quem está aí do teu lado com a paz do Senhor. Diga que é bom estarmos à casa do nosso Deus. Aleluia. Saude a Ele com a paz do Senhor. Aqui é o melhor lugar que poderíamos estar nessa noite. Aquele que não está no trabalho, aquele que não está cuidando de alguém enfermo, que não está estudando, aquele que não está em viagem ou outra situação que seja relevante. Esse é o melhor lugar para se estar nessa noite. A casa de Deus é o lugar aonde todos nós devemos valorizar. O salmista disse que até o pardal encontrou casa, até a andorinha fez ninho nos templos do Senhor, mas nós não. Nós encontramos algo melhor do que um lugar para fazer um ninho, para acostar, para estar encostado. Aqui nós encontramos os altares do nosso Deus. Aqui tem altar particular levantado nessa noite, tem altar coletivo também tem altar familiar neste lugar. Família se reúne, porque a palavra de Deus diz que até aquele que está só, que foi abandonado por até mesmo a mãe que fez chegar no peito e amamentar, Deus faz ele habitar em família. Aleluia. Aqui é o lugar onde nós nos alegramos, porque Deus ordena bênçãos, e eu creio que Deus tem algo novo para o teu coração nessa noite. Amém? Nós queremos rapidamente receber os nossos visitantes. A carta da irmã Geni, da Gama, esteve viajando, cuidando dos seus familiares, esteve passeando lá, visitando os demais. Irmã Geni está de volta. Que bom, irmã Geni, que a senhora voltou.
A igreja sentiu muita falta da senhora, tá? O círculo de oração com certeza está agradecido a Deus, e as irmãs que cooperam na cozinha também, né? Estão alegres porque a senhora faz falta. Amém? A igreja sente-se alegre por a nossa irmã Geni estar de volta. Diga amém. Amém. Graças a Deus. O evangelista irmão Humberto, né? Irmão Humberto, eu vou falar igual falava o pastor Anselmo. Está emprestado em Pocrane, mas é daqui. Veio só, meu querido? A família veio também. Mãe, Deus abençoe. Graças a Deus. Tá? Aqui é a casa de vocês, não precisa nem de falar isso, né? Casa que os irmãos têm liberdade para estar conosco. A igreja sente-se alegre com os nossos irmãos nessa noite também, irmão Humberto e família, diga amém. Os demais visitantes que nos honram com a sua presença, quem está pela primeira vez aqui nessa noite, ou a segunda vez, queira manifestar, dar um aceno, né? Lá atrás tem uns bracinhos ali, também o nosso irmão, que maravilha. Se eu não for lhe constranger, você fique de pé, você fica sobre os teus pés. Todos que nos visitam nessa noite, fica sobre os pés. O doutor Júlio está ali, a Tatiane, que bênção, né? Bom ter os irmãos aqui. A igreja já viu quem são os nossos visitantes? Agora toda a igreja sobre os pés, nós vamos recebê-los conforme a alegria do nosso coração. Vamos dizer que são bem-vindos em nome do Senhor e dar um amém bem forte, né? Confirmando essa gratidão a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite. Vamos todos dizer? Sim? Apresentei, doutor Júlio? Sim, sim. Vamos todos dizer que são bem-vindos em nome de Jesus? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nesses que estão aí pertinho de você, tá? Isto, cumprimente a ele, tá bom? Tem dois varões ali que são novos aí, né, na seara do Ipanema. Os nossos missionários que vieram do Centro de Treinamento Missionário, o CTM Vida, lá de Santa Catarina, daí. Um é oriundo de lá mesmo. Fica de pé aí, varões. Eu ainda vou lutar para lembrar o nome de vocês. Eu sei que é dos profetas lá, mas... Ezequiel, neto, né? E o Caleb. O Caleb e o Ezequiel. O Ezequiel é neto do pastor Montanha, né? O pastor presidente lá, né? Da nossa bela cidade, nosso estado ali. Deus abençoe a vida dos irmãos. O Caleb é oriundo aqui, né? O pastor falou que o irmão é de... Isso, não, mas ele é nascido em Várzea da Palma e mora em Sete Lagoas, né? O pai também é obreiro, é pastor, né? Graças a Deus pela vida dos irmãos. Vão passar 3 meses aqui conosco. De repente, se Deus mover o céu e terra, eles ficam por aqui também. Deus sabe de todas as coisas, amém? Graças a Deus. Pastor Alcimar, tenha bondade, meu pastor. Pastor Alcimar vai falar aquilo que Deus já colocou no coração dele. Terça-feira passada nós falamos sobre o Deus que nos levará até o fim, né? Salmo 44. E hoje o chefe tem que ser utilizado por Deus. Deus te usa, pastor. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. E sentimos felizes e um pouco apertado, né? Porque pregar e ensinar é muito difícil. Eu considero assim como alguém que vai ao mar, né? Tomar um banho de praia. Crente não gosta muito dessas coisas, não. Uns vão até em alto mar, outros ficam só na beirada e pisam na praia e também estão molhando o pé. Então nós não vamos longe, não, vamos só naquela beirada mesmo. E eu acredito que esse culto está sendo transmitido através da internet, né, irmão? Queremos... Oi? Na rádio e no Facebook. Nós queremos mandar um abraço a todos os nossos ouvintes e queremos dizer um amém, porque a igreja, vamos saudar a todos os nossos internautas, amém? Com a paz do Senhor. Creio que ouviram. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, pregar é sempre um desafio, ensinar é um desafio maior ainda, né? Eu confesso, irmãos, que tem hora que a Bíblia fica pequena para nós. E eu estava pensando em falar um assunto com a igreja, mas ontem de manhã cedo eu acordei de madrugada, estava pensando e
Deus me dirigiu a minha mente para um assunto muito comum na Igreja Assembleia de Deus. E há pouco tempo eu viajei em uma das nossas igrejas regionais e eu falei exatamente esse assunto. Creio que não serão as mesmas palavras, mas o assunto, o teor, é o mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia? Se os irmãos sentirem o desejo de ficar de pé, em reverência à palavra e ao Deus da palavra, vamos abrir em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler até o versículo número 8. Romanos 12. Vou dar um tempo para os irmãos encontrarem. Faltam no meu relógio 2 minutinhos para as 8 horas. Vamos falar com os irmãos 40 minutos ou menos, ou um pouquinho mais. Voltamos a palavra ao pastor Alexandre, que vai dar os avisos. Aí os irmãos já colocaram na tela, e muito obrigado pela eficiência. Eu vou tentar ler na tela com os irmãos, que a tradução é a mesma. Eu vou ler o versículo primeiro, o ímpar, e toda a igreja estará aproveitando a nossa tela e estará lendo o versículo de número 2. Nós vamos ler até o versículo de número 8. O versículo primeiro diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que nos é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém? Os irmãos podem sentar, nós oramos agora, não precisa de orar outra vez, não é isso? A igreja, irmãos, ela é comparada na Bíblia como um corpo. Como um corpo. E esse corpo é de quem? O corpo é de Cristo, não é isso? A igreja é comparada a um corpo. E o corpo é de Cristo. Nós olhando a igreja, eu gosto muito de falar sobre igreja, apesar de não conhecer muito, porque a igreja é um mistério. Isso aí é muito complicado. Mas a igreja, por exemplo, eu gosto muito de falar porque a igreja é um projeto de Deus na terra. É o ideal de Deus, aonde Deus vem implantar o reino dele aqui na terra. E Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo aos discípulos, orar assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Senhor Jesus ensinou-nos a orar e pedir a Deus que o seu reino venha aqui na terra. E que a igreja, nós sabemos que a igreja é como o exército de Deus que trabalha a favor do reino de Deus aqui na terra. Desde quando Deus criou o ser humano e colocou aqui na terra, e depois ele teve que punir a impiedade do homem, preservando a família de Noé no dilúvio. Depois da família de Noé, Deus então escolheu a família de Abraão. E porque a família de Abraão, mais tarde foram os descendentes dele, os israelitas, filhos de Jacó, que Jacó era Israel, foi transformado, o seu nome, e o seu caráter, a sua pessoa. Então, a nação de Israel,
ela seria o representante de Deus aqui na terra. Mas se nós olharmos ao longo da história, dos acontecimentos que acompanhavam aquela nação, nós vamos ver que Israel falhou muito. Israel contrariou muito a Deus com as suas obras, com as suas ações. Mas Deus, que é longano, misericordioso, Ele deu tempo para aquele povo. Ele tratou com ele das maneiras mais severas. Ele usou os assírios, ele usou os babilônios, ele tratou com aquele povo para que sarasse a consciência deles, para que levasse eles a examinar a sua vida, o seu procedimento, para eles entenderem aonde eles estavam errando. Mas mesmo assim eles persistiam em muitos erros. Depois nós vemos aqui no livro de Marcos, quando Jesus recebe a notícia de que Herodes havia matado João Batista, Jesus então diz para o discípulo: é chegada, o tempo está cumprido, é chegado o reino dos céus. Então por quê? Com a morte de João Batista, então Jesus se identificou como sendo ele o enviado de Deus, porque o tempo havia se cumprido e ele estava ali. E mais tarde ele fala com os discípulos dizendo que sobre esta pedra, ele, quando Pedro confessou que ele era o Cristo, ele disse: olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí está a igreja do Senhor. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse aos seus discípulos que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo seguinte, capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos ali a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu e os crentes que estavam no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo. Houve um movimento em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, considera que na época ela tinha cerca de 80 mil habitantes, mas tinha muita gente, talvez mais do dobro da população que vinha à festa, que era uma festa tradicional, que era a festa do Pentecoste. Por isso os crentes que creem no batismo com o Espírito Santo e que pregam essas verdades, são chamados de crentes pentecostais. Então é por causa da festa. A descida do Espírito Santo aconteceu no dia da festa de Pentecoste, que era uma festa de alegria, de comemoração das colheitas, né? O povo fazia colheita, então chegava o dia agora, eles iam agradecer a Deus pelas fartas colheitas, e então nesse dia cumpriu a descida do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a igreja de Roma parece que foi uma das primeiras igrejas dos gentios a ser organizada. Tudo indica que alguns prosélitos que estavam em Jerusalém, na ocasião da festa, no dia de Pentecoste, e que receberam a palavra, entre aqueles quase 2.000 que foram batizados no primeiro sermão da igreja, porque Jesus fundou a igreja no Calvário, mas no dia de Pentecoste ela foi inaugurada. Ela foi inaugurada e, como eu disse, provavelmente alguns prosélitos que moravam em outros países, como em Roma, levaram para onde eles moravam a semente que eles receberam. E a igreja de Roma, então, deve ser uma das primeiras igrejas a ser fundada depois da igreja de Jerusalém. E agora Paulo, então, ele escreve aos romanos, ele usa uma expressão de quem está praticamente implorando ou insistindo, porque na verdade a palavra rogar quer dizer pedir com insistência. E então Paulo, ele insiste com os romanos dizendo: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E com isso, então, ele aconselha a pessoa não ser vaidoso, querer conhecer mais do que convém, porque se a igreja é um exército de Deus aqui na terra, e se nós fazemos parte desse exército, a igreja está lutando contra o pecado, contra as hostes, e nós, pela misericórdia de Deus, fazemos parte dessa igreja. No versículo 6, versículo 5 ele fala: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu quero que os irmãos meditem um pouquinho, coisa rápida, né? Quantos membros tem o seu corpo?
Porque você vai dizer que não sei. Qualquer pessoa para dizer assim, rapidamente, já tem que estar muito instruído na área. Quantos membros tem o nosso corpo? E quais são as funções de cada membro? É difícil para entender, porque é muitas coisas, né? E agora, o corpo só funciona se todos os membros funcionarem harmoniosamente. Não é? Se os membros do corpo nosso funcionarem desordenadamente em oposição um ao outro, o corpo não funciona bem. Se a pessoa, qualquer coisa que acontece em qualquer parte do corpo, o corpo todo sente reação. Se a gente sair andando descalço, bater o pé numa pedra, quebrar a unha, e aquilo inchar e começar a doer, a cabeça dói, o corpo dá febre. Mas o quê? A cabeça não bateu em lugar nenhum. E por que vem a febre? É porque o pé sofreu um acidente. O que eu quero dizer com isso o quê? Que todo o nosso corpo, ele é um conjunto de membros que formam um corpo. Então, aqui Paulo disse, olha, nós somos muitos membros, mas um só corpo em Cristo. Então, a igreja tem muitos membros, mas a igreja é um só corpo. Olhando aqui, na igreja de Ipanema, nós somos uma igreja organizada. Nós conhecemos os membros, aqui tem outras igrejas em Ipanema que são organizadas. Mas se nós olharmos, então essa igreja, ela é visível aos nossos olhos. Ela é conhecida por nós. Mas agora, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é universal e invisível aos nossos olhos. É um pouco complicado, mas é isso aí. Ela é invisível aos nossos olhos, porque ela é visível aos olhos de Deus, e nem todos que fazem parte da igreja organizada chegarão a fazer parte da igreja que será arrebatada. Agora, então, o que eu quero falar com os irmãos também é sobre dons. Se eu perguntar aos irmãos, quantos são os dons espirituais? Eu acredito que muitos vão responder, são 9 dons, que estão ali, vou ler depois em Coríntios capítulo 12. Mas, na verdade, os dons espirituais vão muito além dos 9 dons, porque os dons são dinâmicos. A operação do Espírito, ela é dinâmica, ela é ampla, ela não fica estática, presa a um sistema, a um movimento, não, é uma coisa dinâmica, espalha, e a multiforme graça e sabedoria de Deus usa os seres humanos frágeis de maneira ampla, que nem ele consegue entender. E eu vou ler com os irmãos, reler aqui. Irmão, desculpe que a minha garganta cega um pouco. O versículo 6, Paulo fala, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aí ele fala, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Ele fala, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, o que ele falou? Haja dedicação ao ensino. Porque o ministério é um. Irmãos, quantos ministérios tem num governo normal, social democrático, né? Então, quantos ministérios tem na igreja? Quantas funções tem no ministério da igreja? Vamos ver que tem muitos, né? E outra coisa, e o que exorta, use esse dom em exortar. O que é exortar? Exortar, eu não me lembro bem, mas me parece que o dicionário fala que é repreender com brandura. Não é? Repreender com brandura. Alguém sacudiu a cabeça e falou, deve ser isso mesmo. Então, o que é o seguinte, agora, presta atenção, esses dons não é dado, não cabe o peso da responsabilidade em cima do pastor, presidente, ou vice-presidente, ou do pastor que é o dirigente da sede, ou de outro pastor, não. Esse dom é dado à igreja, para que a igreja seja edificada, quer dizer, seja construída segundo a vontade de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo. Quando alguém imagina assim que o pastor da igreja, apesar do nosso pastor ser conhecimento, muita facilidade, muitos, mas não, o pastor ele não tem todos os dons, ele tem aquele dom que Deus deu.
E ele usa aquilo que Deus entregou para ele usar. Mas agora, a igreja, de um modo geral, por ser o corpo de Cristo, ela tem muitos membros e cada um membro tem uma função. O que nós precisamos de saber, qual é a nossa função no reino de Deus. Eu vou falar agora que eu lembrei, posso esquecer no final. Hoje você vê uma pessoa que toca, o Marquinhos é um bom músico, né? Toca, canta muito bem. Alguém fala, meu irmão, meu sobrinho, meu filho, ele é um levita na casa de Deus. Por quê? Porque ele canta ou ele toca. Não é isso? Mas se nós ler lá no livro de Números, nós vamos ver que quando a congregação de Israel mudava de um lugar para o outro, ele desmontava o tabernáculo, desmontava as cortinas, carregava as vasilhas, carregava as tábuas, carregava as cortinas, o telhado, cada um tinha uma função, e eram todos levitas. Não é? Então os levitas tinham função. Então a irmã que zela a igreja é um levita, o porteiro que abre a porta, que apaga as luzes, que fecha as portas, que fecha os vidros, são levitas. Todos que trabalham na casa de Deus são levitas. Agora, não são todos os levitas sacerdotes, mas todo sacerdote teria que ser levita. Não eram todos os levitas que eram músicos, mas os músicos teriam que ser levitas. Entenderam? Então, todos que servem na casa de Deus são levitas do Senhor. São aqueles que servem. O que eu disse, se somos membros, há muitos membros e um só corpo, nós precisamos descobrir qual é a nossa operação ou a nossa função no reino de Cristo, no corpo de Cristo. Porque, presta atenção, não existe um membro no corpo que não tenha uma função ou que não tenha uma necessidade. Se alguém pensar, no meu corpo tem um membro que eu posso cortar, eu não preciso dele. Você vai entender que você vai ficar deficiente, vai ficar mutilado. Não é? E qualquer membro faz função. Então, no corpo de Cristo, todos os membros têm uma função. Por exemplo, o que exorta? Será só o pastor que vai exortar? Só o presbítero? Só o diácono? Não. A exortação é um dom que Deus dá a alguém para usar, não para, presta atenção, não para envergonhar alguém, não para expor publicamente uma falha de um irmão, mas para aconselhar e ajudar ele a caminhar direito. É isso. E o que Jesus ensinou? Jesus falou, se você vê o teu irmão pecar, repreende entre ti e ele só. Não é levar os cargos dele a público. Se ele não te ouvir, leva mais um ou dois irmãos. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí muitas vezes a pessoa já loga publicamente o nome da pessoa. Então, se alguém tem recebido de Deus o dom de exortar, exorte, não é? Mas repreenda alguém como você gostaria de ser repreendido. Jesus disse, tudo que você quer que os homens vos façam, fazei vós também. Então, da maneira que eu gosto de ser tratado, você gosta de ser tratado, você também deveria tratar alguém. Por quê? Nós somos membros do nosso corpo. Irmão, presta atenção, eu não tenho coragem de com a minha mão nem beliscar em mim, porque eu sinto dor, porque o meu corpo é um conjunto de peças. E se um membro machucar o outro, o que acontece? Você está machucando o seu próprio corpo. E outro mais que diz aqui, exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. Isso aí é a assistência social da igreja. Você reparou que essa parte é difícil? É. No que mexe naquilo de ser solidário a alguém, sem que Jesus falou que o que a sua mão esquerda dá, a direita não precisa saber. Não está escrito? Então, ser uma pessoa que faz esse trabalho é um dom de Deus, irmão. Tem pessoa que tem prazer em fazer, tem outros que tem no seu guarda-roupa, roupa que está mofando, que tem mais de 6 meses, um ano que não usa, pode até fazer pano de chão, mas não tem coragem de dar para outro irmão, para outra pessoa, outro irmão, outra pessoa que não é evangélico, qualquer um que precisa. Sabe por quê? Se Deus tem te dado, tem sobrado, peça a Deus para abrir o seu coração, para você ser um pouco liberal. E disse ainda, olha, o que preside, com cuidado. Então, presidir é um dom. Tem indivíduo, talvez, que quer presidir, e ele não está preparado para isso, não foi instruído, não foi chamado, Deus não deu essa capacidade, e aí o que acontece? Ele não consegue presidir.
Isso aí vem a palavra de líder. Líder não se faz. Líder, ele já nasce com o instinto de liderança e Deus prepara ele. Agora, só que se ele é um líder, ele precisa de buscar recursos para melhorar, não é? Então, o que exercita misericórdia, faça com alegria. Se alguém usa de misericórdia com o outro, o conselho de Paulo é não fazer gemendo ou por uma necessidade, porque Deus ama aquele que faz com alegria. Seja lá qual for o que for fazer, devemos fazer com alegria. Então você observou, aqui são 6 fases ou 6 ofícios, trabalho, que são dons. Mas não estão ligados aos 9 dons, alguns estão. Então são o quê? Dons de quê? Dons de serviço. Se nós lermos do versículo, do capítulo 12 que eu li aqui, do versículo 9 em diante, nós vamos ver ali uma série de coisas que Paulo apresenta como sendo sacrifício agradável a Deus. Agora eu vou convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, mais à frente um pouquinho, no capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios 12, 1, aí Paulo vai falando sobre o cerca da diversidade de dons. Vamos ler comigo na tela ali? Olha, ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes não quer dizer pessoa estúpida, não. Ignorante é uma pessoa que não chega ao conhecimento e que ele acaba, por falta de conhecimento, ignorando um fato, uma coisa real. Entendeu? Porque muitas pessoas falam contra o Espírito Santo, falam contra dom de língua, falam contra a manifestação do Espírito, falam coisa até absurda. Porque ele fala falta de conhecimento e razão no que está falando. Então, se torna uma pessoa ignorante. Olha, vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Vamos lá ao versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Aí Paulo já muda. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação da língua. Amém? Versículo 11. Mas um só Deus, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito obrigado. Esse texto aqui, Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele simplificou um pouquinho, porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja avivada, mas ela precisava de ensinamentos. Paulo, depois que ensina sobre a ceia do Senhor, sobre a maneira que deveria se portar na ceia, como celebrar a ceia do Senhor, então ele passa a ensinar sobre a decência, a necessidade de ordem no culto. Combina com Romanos capítulo 12, que não tem nada a ver. As cartas foram escritas em época diferente, a igreja é diferente. Mas em Romanos ele fala um culto racional, não é isso? Não conforme o mundo. Por quê? A pessoa, apesar de ter a liberdade do Espírito Santo na sua vida, o nosso culto é um culto consciente. É um culto, com certeza, nós sabemos a quem estamos cultuando,
a quem estamos servindo, a maneira como estamos cultuando. Apesar do crente orar com o olho fechado, que a Bíblia não manda também fechar o olho por orar, não. Orar com o olho aberto também pode orar. Aí ela fala que Jesus levantava os olhos do céu. Então, com o olho, você estiver dirigindo o carro, for orar com o olho fechado, corre o risco de bater e vai dizer, por que Deus me guardou? Não fechava o olho. Então, a Bíblia não manda fechar o olho. Nós fechamos os olhos em sinal de desligamento do que está em volta de nós, para não ver. Mas se você orar com o olho aberto, conforme o lugar, não é pecado e deve orar com o olho aberto. Se você for orar para uma pessoa endemoniada, não fecha o olho não, porque pode dar um chute no você, entendeu? Ou coisa pior. Então tem que orar e vigiar, tem hora, não é? Por exemplo, Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, sobre a necessidade de ordem no culto. Por quê? Se os coríntios não tinham ordem na Santa Ceia, na celebração da ceia do Senhor, eles também não tinham ordem em outros cultos. E Paulo estava dizendo, ele chegou a dizer mais para frente, a possibilidade de entrar uma pessoa que não era crente, ou um indouto, uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra de Deus, e ele entrasse na igreja e visse o irmão desordenado, ele disse, olha, isso aqui é uma bagunça. Não é? Uma bagunça. Então ele falou, ele colocou os dons em 3 classes de dons. E algumas delas são até difíceis para separar, devido à função. Porque o Espírito Santo, ele usa o homem, claro, quando ele não tinha um homem para usar, ele usou uma jumenta, não é isso? E quando não tinha também um homem, ele usou um peixe. Mas ele sempre usou alguém, alguma coisa. Paulo aqui, ele coloca no capítulo 12, a divisão dos dons em 3 classes. Esses dons aqui, que são, nós falamos 9 dons, eles são dons de capacitação. O que é? Capacitação. O Senhor Jesus sabia e sabe que a igreja iria enfrentar inimigos diversos, oposições diversas. E agora, com os recursos naturais que os apóstolos tinham, que a igreja tinha, ela não tinha como enfrentar aqueles inimigos. Porque em algum lugar tinha um homem de muita cultura, outro lugar tinha homens muito religiosos. Então, houve certo lugar que a pregação do evangelho foi acompanhada de poder, de milagre tremendo, coisa sobrenatural que as pessoas viam e não tinham como contestar as verdades que estavam vendo. Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, é só para não deixar dúvidas de onde, ele disse, olha, esses sinais seguirão os que crerem. Não é o crente seguir os sinais, é os sinais seguirem aos que creem. Entendeu? Tem muita pessoa que anda andando atrás de sinais, mas a Bíblia fala, os sinais seguirão aos que crerem. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Essas novas línguas aqui de Marcos, há alguém que questiona se seria o dom de línguas estranhas, porque lá no mundo, a pessoa que vive no mundo, ele fala mentira, ele engana o outro, ele fala palavrão, ele xinga, ele fala tudo errado, mas quando ele se converte, ele tem um linguajado novo, um linguajar diferente, então a língua dele não é aquela mesma língua, né? Falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E completa, e impor, quer dizer, impor, fala de autoridade, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, quer dizer, o indivíduo, por que eu estou dizendo isso? O indivíduo que não é batizado com o Espírito Santo, ele está credenciado por Deus em expulsar demônio. O indivíduo que não é batizado com o Espírito Santo, ele está credenciado por Deus a impor as mãos sobre as pessoas enfermas e ele ser curado. Por quê? O que vai fazer o milagre não é as suas mãos, não é a sua vida, mas é o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é autoridade no céu, é autoridade na terra, é autoridade em todo lugar. Então, o que faz a diferença é o nome do Senhor. Né? E então, Paulo selecionou aqui esse dom em 3 classes. A primeira classe ele colocou dom, ciência, discernimento de espírito e sabedoria.
ciência, sabedoria e discernimento de espírito. Esses dons, eles operam através do intelecto da pessoa. Nossa mente. O espírito do homem, ele atua no intelecto do homem. O Espírito de Deus não comunica com a carne, não comunica com o sangue, mas comunica com o nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito, porque nós somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, e aonde é a sede do Espírito? É no intelecto. Não é isso? Uma vez que ele comunica com o nosso espírito, agora tem uma coisa, não era o meu assunto. A alma também é uma parte espiritual. Então o nosso espírito comunica com a nossa alma, e aí a nossa alma reflete no corpo, na parte externa, o que nós somos. Por quê? O espírito vem de Deus, o espírito foi recebido de Deus, a alma foi criada por Deus, né? E agora então, se o espírito atua na sede do intelecto, a alma atua na sede do sentimento, dos desejos, e o corpo realiza esse desejo. Então agora, o dom de ciência, sabedoria e discernimento do Espírito opera no nosso intelecto. Irmãos, é tão profundo, eu entendo assim, que nos olhos, os olhos veem as imagens, os olhos contemplam a coisa, manda a mensagem para o cérebro, e o cérebro vai discernir aquilo. O ouvido ouve uma voz, e aquela voz é enviada, o som dela para o cérebro, e o cérebro discerne que voz é aquela que está sendo ouvida. Então, aí essa Bíblia fala que a profecia, um ou dois pode falar e os outros julguem. Julgar a profecia não quer dizer desacreditar ou contestar, não. Julgar a profecia é avaliar a profecia com a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se a profecia não estiver alinhada com a Bíblia, ela não é uma profecia verdadeira, porque ela não vai cumprir. Então é o seguinte, o dom de ciência, sabedoria e discernimento de espírito são tão ligados entre si, que é tão difícil separar um do outro. Eu concluo, quase como separar a banana da semente. É muito difícil separar, porque são muito ligados entre si. E como nós não temos tempo para falar sobre alma, sobre corpo e sobre a operação do Espírito, nós esquecemos que, irmãos, hoje nós precisamos muito de ter discernimento do Espírito. Porque no capítulo 24, nós não vamos ler, vou só citar, 24 do Evangelho de Mateus, também o versículo 24, Jesus disse que surgirão falsos cristos, falsos profetas, com sinais e prodígios da mentira, e enganarão até os escolhidos. Entendeu? Então há, sem dúvida alguma, muitos movimentos evangélicos hoje, não deveria falar, mas estou falando, que pregam um evangelho adulterado, e que sem comprometimento com santidade, sem comprometimento com a pureza, sem comprometimento com a verdade da Bíblia. Então corre-se um sério risco. Corre-se um sério risco, e nós precisamos de discernir essas coisas, para não nos deixar ser levado, porque a Bíblia fala que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Poderia enganar os escolhidos. Então, precisamos de discernir os Espíritos, precisamos. Jesus nem que ele me diz, todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não. A igreja precisa discernir. Segunda, essa primeira classe dos dons, é como eu disse, cuidado com aquilo que você ouve, porque o seu ouvido deve ser reservado para ouvir coisas boas. Cuidado com os seus olhos que você vê, porque os seus olhos são reservados por Deus para você ver coisas boas. E agora, a segunda classe de dom são fé, curas, operação de milagres. Isso aí vai lá para Marcos capítulo 16, onde Jesus falou, imporão as mãos sobre os enfermos. A fé é um dom. A fé, todo mundo pode ter uma fé natural ou uma fé espiritual, que ela possa crescer. Mas agora, a pessoa que Deus deu o dom da fé é diferente. Ele consegue acreditar e receber aquilo que eu não consigo ver. Agora, uma pergunta, será que quem tem o dom de discernimento,
de discernir o Espírito, de sabedoria, o dom de ciência, tem que ser um pastor, tem que ser um presbítero. Não, é dado à igreja, a qualquer um membro da igreja que tiver em comunhão com Deus e que Deus achar que ele pode estar em condições de receber, porque é para a edificação da igreja. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 15, o Senhor Jesus entregou os talentos, os bens em forma de talento. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, cada um segundo a capacidade. Então os dons é como se fosse o talento. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Deus não vai dar 5 talentos para uma pessoa se ele não tem condições de administrar mais do que um. Então, a cada um, Deus dá uma coisa, mas todos vão receber, estão recebendo de Deus e devem administrar aquilo que Deus te dá para não deixar enferrujar. E em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, nós não vamos ler, mas o irmão pode notar e reler em casa, versículo 13 a 15, fala que Satanás se manifesta ou se transforma em anjo de luz. E aí ele fala, se ele, Satanás, se transforma em anjo de luz, não é de admirar que os seus ministros, os ministros de Satanás também, se apresentam como ministros da justiça. Irmãos, entenderam isso aí? É meio forte. Paulo via a possibilidade e entendia que o Satanás, que é o opositor a Deus, que é o mesmo diabo, que é o Lúcifer, ele se transforma e se apresenta como um anjo de luz. E ele disse, olha, alguém colocou na tela aqui, e não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Muito obrigado, irmão. Vê o versículo 15, faz favor. Não é muito, pois que, se os seus ministros se transformem em ministros da justiça, a fim do fim dos quais será conforme as suas obras. Então, se o Satanás transforma em anjo de luz, os ministros deles também se transformam ou se apresentam como ministros da justiça. É o que Jesus falou. Se não tiver cuidado, engana até os escolhidos. Né? Engana. Porque as coisas são feitas para aparecer e para confundir. O que Jesus falou no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. É Mateus capítulo 13. Ele disse, olha, um homem semeou trigo no seu campo. Enquanto eles dormiram, porque infelizmente dorme, cansaço. Enquanto eles dormiram, quando nasceu, apareceu lá o joio no meio do trigo. E os discípulos falaram, Senhor, não semeaste boa semente? Ele disse, sim. E por que então apareceu o joio? Ele falou, um inimigo que fez isso. Não quer dizer que tem joio na igreja não, irmão, presta atenção. Esse negócio de falar que tem joio na igreja, isso aí não é muito certo não. O joio está no mundo, o trigo está no mundo. Quem olha lá o trigo, parece que o trigo é joio, mas não é, parece que o joio é trigo, não. O trigo é trigo, o joio é joio. A igreja tem trigo. O joio está no mundo, mas só que tem trigal que está misturado e não sabe quem é. Tudo parece uma coisa só. É igual aquelas virgens que esperavam o noivo. Mateus capítulo 25, todas as virgens esperavam, mas no arrebatamento só subiu quem estava preparado. Entendeu? Isso aí é o joio, só é conhecido no arrebatamento. Então, se alguém prega, me desculpe de franqueza, não diga que o joio está na igreja. Não, na igreja tem trigo, tem ovelhas que serão transformadas, santificadas e renovadas pelo poder de Deus. Amém? O tempo não vai dar para falar tudo. Então, o dom de operação de maravilhas. Você já viu a operação de maravilhas? Irmãos, eu já tive o privilégio de ver algumas. Você já viu o dom de curar? A curar não é o dom, é os dons. Não é diferente da medicina. A medicina tem lá os seus recursos técnicos, científicos. Mas a igreja tem os dons de curar. Quantas doenças incuráveis que a medicina não cura, já foram curadas na igreja? Quantas pessoas paralíticas? Eu já vi paralítico andar. Quantas pessoas cancerosas são curadas? Eu já tive o privilégio de ver algumas vezes. Quantas doenças incuráveis? Sabe por quê? Esses dons estão na igreja. São operações sobrenaturais. Mas não dá também o direito de nós descrer da medicina, que a medicina é um recurso que Deus deixou, estabeleceu para socorrer as pessoas necessitadas, porque tem muitas doenças tratáveis. Mas quando tem uma doença que não é tratável, aí entra a fé na operação do milagre e Deus opera maravilha. Então, esses dons, fé,
operação de maravilhas e dons de curar. Os dons de curar não é um dom, são vários dons, é uma multiforme maneira de operar que são amplos. Mas o tempo não dá para falar mais, né, sobre isso. Então, são muitos. Agora, outra coisa, esse dom de fé, isso aí é na mão. Agora, os dons de locução, quais são? Profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. Hoje, um dos que é menos visto nas igrejas é a interpretação da língua, mas existe. O que você não vê acontecendo aqui, está acontecendo em algum lugar, porque a igreja está em todo lugar. Agora, línguas estranhas, presta atenção, a variedade de línguas é um sinal evidente que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. O que é uma pessoa batizada com o Espírito Santo? É uma pessoa que mergulhou no Espírito Santo. Então, todo crente deve procurar, pedir a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Porque depois da salvação da alma, preste bem atenção, depois da salvação da alma, a maior bênção do cristianismo é o batismo com o Espírito Santo. Uns falam batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Quem batiza uma pessoa para ser membro da igreja é um ministro. Mas quem batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é Jesus. Outra coisa, batismo não é selo. Efésios 4:30, Paulo fala para não entristecer o Espírito Santo, pelo qual fomos selados com o Espírito da promessa para o dia da redenção. Aquele selo fala de propriedade. A pessoa que é selado com o Espírito Santo, ele é selado no dia da sua conversão, da sua transformação, então ele é selado, ele é propriedade de Deus. Agora, o batismo é um revestimento de poder. Eu estou de camisa, mas estou com paletó, eu estou vestido e revestido. Então o crente é revestido do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, ele está cheio de poder, ele recebe poder. Então, diga os irmãos, depois da salvação da alma, a maior bênção do cristianismo é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Se alguém acha que é batizado com o Espírito Santo, nunca falou língua estranha, então procure renovar alguma coisa, porque a evidência em todos os lugares, na Bíblia, capítulo 2 de Atos, capítulo 10 de Atos, capítulo 19 de Atos, todos que foram batizados falaram línguas estranhas, mesmo que não fale todos os dias, em todos os cultos, mas ele fala. Agora, variedade de línguas é um dom. E tem pessoa que é batizada, mas não tem o dom. Então, esses dons são capacitação de poder. Mas vamos ler ali em Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Se o irmão puder colocar na tela, ajuda melhor. Então vamos ler na minha Bíblia. Abre sua Bíblia, vamos ver. Efésios 4, versículo 11. O irmão colocou, obrigado. Pode deixar o 10, pode deixar o 10. Vamos ler o 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. 11. Olha, ele quem? Ele desceu que subiu. Então ele, Jesus, mesmo deu uns para, primeiro, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Muito obrigado. Então, ele deu. Hoje, eu ouvi um indivíduo que estava fazendo nos Estados Unidos, eu ouvi. Ele estava fazendo nos Estados Unidos um curso de pós-doutorado. Teólogo, isso é forte, né? Fazendo um curso pós-doutorado, irmão Lúcio. E uma das matérias que estava em destaque lá era a apostologia. Porque uma grande parte de teólogos defende que os apóstolos eram os 12 mais o apóstolo Paulo. E, como diz, tem hora que a gente fica na beira da praia, né? E deixa por aí, porque os caras fez um pós-doutorado, ele tem que conhecer mais do que a gente. Então é o seguinte, alguém defende que a apostologia é os 12 apóstolos mais o apóstolo Paulo, e na era atual da igreja, esse título de apóstolo é questionável. Hoje, existe até bispa, existe, pastora já nem se fala, existe bispa, diz que já estão consagrando presbítera. A Bíblia, que presbítero tem que ser marido de uma mulher. Como é que vai ser esse negócio? Complicado. Então, o povo está arrumando coisa muito complicada, irmão, para confundir o evangelho, que é simples. Né? Para confundir o evangelho, que é simples. Diácono, cheio de diaconismo no mundo, a Bíblia fala que o diácono deve ser marido de uma só mulher.
Não vai complicando. Agora, você reparou uma coisa? Um dom que está em um pouco de extinção é o evangelista. Qual é o evangelista? Aquele que sobe no púlpito e prega uma mensagem, evangeliza, profetiza e chama as multidões? Não, é aquele indivíduo que luta corpo a corpo com as almas para ganhar para Jesus. O evangelista está em extinção. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, naquele encontro de um samaritano com um homem caído na beira da estrada, o Senhor Jesus deu uma aula de evangelismo pessoal. Eu acredito, bom Alexandre, melhor do que aquela aula do capítulo 4 de João com a mulher samaritana. Sabe por quê? Ele disse, o sacerdote viu aquele homem caído, passou de longe. O levita viu aquele homem caído, passou de longe, irmãos. Mas aí o samaritano, ele viu aquele homem caído. Ele chegou perto, pulsou aquele homem, pegou no pulso, batia, fraco, mas batia. Colocou o ouvido perto da sua narina, percebeu que respirava. Ele estava meio morto. E o que ele fez? Ele colocou azeite nas feridas, ele colocou vinho, ele cuidou daquele homem, fez os primeiros socorros. Colocou no seu cavalo, animal, eu estou dizendo cavalo, mas não sei o que é não, no seu animal cavalar, levou-o para uma estalagem, cuidou dele aquela noite, e no outro dia deixou dinheiro e disse para o hospedeiro, cuida dele, o que gastar demais, eu te pago quando voltar. Jesus deu ali uma aula de evangelismo pessoal, porque talvez nós, obreiros, crentes, passando perto de uma prostituta, do homossexual, de uma pessoa drogada, não queremos aproximar dele com medo de nos contaminar. Mas Jesus ensinou que os meios mortos na beira da estrada, eles precisam de alguém que socorra. Pode não ser um sacerdote, pode não ser um levita, pode ser um homem, como aquele samaritano, que nem função, nem homem, nome dele foi falado. Um samaritano que ia de viagem, mas Jesus falou, um bom samaritano, característica, caráter de uma pessoa boa. Então, irmãos, que Deus nos ajude a nós, Deus levantar evangelistas. Entenderam aqui? Pastores, profetas, evangelistas, doutores, apóstolos, 5 dons ministeriais. Com mais daqueles 6 que Paulo falou, nós vamos ver com os 9 dons, esses que são capacitação de poder, nós vamos ver que vai dar mais ou menos 17 ou até 23 dons, que a Bíblia fala do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo são dinâmicos. Não é uma coisa estática, não. Não, 9 não. O Espírito Santo dá os dons. Agora, presta atenção. Dentro de 5 minutos eu termino. Para que ele dá os dons à igreja? É para ser utilizado para a edificação da igreja. Todos nós que aqui estamos fazemos parte da igreja. E nós precisamos de ver a igreja crescer. De ver a igreja prosperar. Na hora que nós possamos ver a igreja prosperar, peçamos a Deus, Senhor, qual é a minha função no seu reino? Qual é a minha função no seu reino? Qual é o meu trabalho no seu reino? O que eu recebi do Senhor? Irmãos, uma coisa que não funciona bem é você achar bonito o ministério do outro. É você achar bonito o trabalho do outro. É você achar que o trabalho do outro destaca e o seu não. Irmão, deixa cada um fazer aquilo que foi chamado. Os olhos enxergam muita coisa, os ouvidos escutam, as mãos pegam, a boca alimenta, mastiga, o estômago digere, os pés andam. Cada um membro do nosso corpo, ele tem uma função específica que o organismo não consegue viver sem ela. Assim a igreja, existem membros com operações distintas. Que Deus nos ajude a nós entendermos qual é a nossa função. E eu sei que se nós funcionarmos assim, já pensou? A minha cabeça quer que o meu corpo vá para o lado direito, mas o pé quer me levar para o lado esquerdo. Como é que eu vou chegar lá? Então, o corpo precisa de ter harmonia entre si. Você já viu a pessoa quando dá um derrame, um AVC? Que ele está com a mão levantada, alguém fala, levanta a mão. Fala, levanta a mão. Ele não levanta por quê? O corpo não obedece o comando. Isso é, o corpo entrou em greve com ele mesmo. Irmãos, a igreja, o corpo, não pode ter ninguém com AVC. Todos nós temos que funcionar devidamente bem, porque somos membros um do outro, trabalhamos para o crescimento do corpo.
Não é verdade? Vamos de pé, vamos fazer uma oração com os irmãos. E você vai orar comigo. Você não ora para o seu parente não, nem para mim também não. Ora para você. E eu também vou orar para nós, todo mundo, para saber qual é a nossa função no reino de Deus. Sabe por quê? Se você fizer o que Deus tem, você será feliz. E a igreja precisa do seu trabalho. E Deus te quer. Se Deus te colocou aqui, porque Ele te quer no reino dEle. Amém? Oremos então. Senhor Deus, soberano Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na casa do Senhor. Pedimos que abençoe os irmãos que estão aqui dentro. Que cada um irmão venha entender qual é a função dele no reino do Senhor. Para que possa, Deus, ser útil para o crescimento do corpo do Senhor, da igreja do Senhor aqui na terra. Abençoe-o de uma maneira grandiosa. Abençoe cada um de uma maneira gloriosa. Tira todo aquilo que não ajuda, mas liberta o teu povo para te servir com alegria e com fidelidade. Abençoa aqueles que estão de longe e que através do sistema do Facebook eles orem conosco. Aqueles que através da rádio orem conosco. Abençoe-os, ó Deus, para que cada um que nos ouça seja uma bênção nas tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pastor Alexandre. Graças a Deus, a boa palavra que ouvimos. Que o Senhor nos desperte, que o Espírito Santo nos conduza, nos ensine, nos mostre qual o nosso propósito dentro da igreja, no corpo de Cristo. O ciclo de oração vai louvar o Senhor e os diáconos vão recolher as ofertas e os dízimos para manutenção da casa do Senhor. Os nossos visitantes não são constrangidos a ofertar, mas se assim o fizer, faça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Enquanto o ciclo de oração vai se preparando ali, nós queremos já dar os avisos para adiantar. As irmãs já vão chegando, o playback vai chegando lá. Amanhã nós vamos ter consagração e oração desde o início da manhã. Tá? A partir das 6 horas da manhã já tem oração. Você que pode, faça um jejum até ao meio-dia, até às 11 horas. Depende do teu propósito com Deus. Sim, as irmãs já vão chegando para cá. A irmã Glória está pedindo. As componentes do ciclo de oração já vêm chegando para cá para cantarem. Então amanhã nós teremos consagração, oração. À noite trabalho em todos os setores. Na Vila do Belim, lá no Cachoeirinha, no Alto do Bela Vista. Em todos os setores teremos trabalhos amanhã, em nome de Jesus. No sábado, irmãos, nós temos um culto especial lá na casa da nossa irmã Leopoldina. É o aniversário da sua filha, tá? O presbítero irmão Gilmar, com os jovens vão estar cooperando lá neste trabalho, às 19 horas, lá na rua Duque de Caxias. Depois ali, ao invés de você virar para o lado da Capil, né? Vindo na rua do Quartel, ao invés de virar à direita para a Capil, você vai virar à esquerda. Uma curvinha assim, tem a casa do lado esquerdo, a nossa irmã reside ali, tá? Eu não vou estar lá, irmã Leopoldina, porque eu vou ter um compromisso lá em Patrocínio. Nós temos uma cruzada evangelística, eu vou estar ministrando ali no sábado, a partir das 19 horas, junto com o pastor Josué e os irmãos ali da regional, vamos estar. Se algum dos irmãos quiserem ir conosco, tá? Nós vamos lá, vamos adorar o Senhor ali, pregar a palavra, e eu creio que Deus vai salvar almas naquele lugar, tá bom? Então, sábado, pré-batismo à tarde também, 14 horas, irmã Rose, o pré-batismo, 14 horas, os irmãos que estão fazendo o pré-batismo, reúnam-se, 13 horas, isso, 13 horas então o pré-batismo. Você que está com desejo de se batizar, venha fazer, vai ser bênção para você, tá? Quarta-feira tem ensaio 19h30 com a mocidade. O ensaio está ficando bom, hein? Estou gostando. Glória a Deus pela vida dos jovens.
O nosso congresso geral de jovens vai ser dos dias 2 ao 5 de maio. Então, os meninos estão ensaiando aí, está ficando bonito. Amém? Feche os teus olhos e sentado mesmo. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida dos teus servos que vão estar devolvendo os dízimos, ofertando na tua casa. Que o Senhor abra o teu bom tesouro, o celeiro celestial, sobre a vida de todos, não deixando faltar o pão sobre a mesa e a presença do Senhor, e que as bênçãos ricas e abundantes do Senhor seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Círculo de oração louvando o Senhor, os diáconos trabalhando e nós adorando também a Deus. E não tem fim,